Bora então. Vamos lá. Vou começar, hein? 3, 2, 1. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Isso, galera. Hoje o episódio está recheado de coisas boas, opiniões polêmicas, opiniões diversas e a gente vai falar de muita coisa que vai fazer diferença na sua vida. Hoje o tema foi escolhido a dedo, um tema que a gente adora, um tema onde a gente vai se divertir aqui conversando com vocês e eu espero que vocês também se divirtam ao longo do processo, que esse episódio seja delicioso. Assim como é o Galeão Restaurante, que é nosso patrocinador, que segue conosco aqui, o restaurante referência da região da ABC, de São Paulo, do Brasil, do mundo inteiro. Não existe uma feijoada tão boa como a do Galeão Restaurante. E não se esqueçam que desconto valendo, tá? Desconto valendo também na Kennedy Decorações, que também segue conosco aqui. Cupom PODISSO, 10% de desconto na sua compra. E também agradecer nossos amigos do pessoal da Eng, que continua com a gente, que torna este podcast o podcast mais seguro do mundo. Tá certo? Mas agora acabou bonito. Agora acabou da maneira do amor. Você aí da cidade de São José dos Campos, tá curtindo Pode Isso, galera? Conta pra gente, curta o vídeo, comenta, compartilha, divide com os amigos, segue no Instagram, segue no TikTok, segue a gente no Spotify, tá certo? Antes de começar nosso episódio maravilhoso aqui, eu queria chamar ele, aquele que já foi de um time de altíssima performance no Mercado Livre, aquele que teve o melhor gestor de todos os tempos na época em que ele era BP do Mercado Livre. É claro que eu estou falando dele, @Tom Nader. Como você está? Ai, depois dessa introdução eu tô péssimo. Eu achei que você ia falar aquele que torce para um time que já foi um dos maiores campeões de Super Bowl e agora nada mais nada menos é do que um perdedor. Não Eu tô estamos pior falando do Broncos hoje. Ai, droga, não. No caso é os Patriots mesmo, que eu achei que assim, eu ia sair melhor torcendo para eles. Mas tudo bem, vamos lá. Boa noite, boa tarde, bom dia para você que não é de São José dos Campos, mas talvez seja lá da minha cidade natal, São José do Rio Preto, talvez você more aqui em Barueri, ou para você que é de Cajamar, né? A gente conhece muita gente de Cajamar, para você que é de Cajamar e região, que esteja nos ouvindo, ou você que está nos Alpes Suíços agora, nesse momento, esquiando, e não está passando um calor de 70 graus no Brasil, boa sorte, continue nos ouvindo. Hoje eu convido vocês para escutar muita coisa boa. E hoje não vai ser um tema daqueles maçantes, mas sim, vai ser um tema inspirador, motivacional. Se você não gosta de motivacional, o problema não é meu, o problema talvez seja seu, mas eu tenho certeza que você adora curtir lá vários livrinhos motivacionais e ficar lá inspirado. Então, hoje esse episódio é para você que gosta e que não gosta. O importante é ouvir a gente, não é mesmo, Andy? Com toda e muitas certezas aqui, tá certo? Seja muito bem-vindo ao Pod Isso, galera. Meu nome é Wenderson Silva e esse episódio realmente está recheado de informações tops. Inclusive, né, vamos falar aqui deste tema hoje, mas quero deixar uma informação importante para você que assiste Brasileirão, Paulistão. Vitor aí comentou, né, de outros conteúdos que não é o esporte futebol. Mas eu quero dizer que o Neymar está de volta ao Santos, tá bom? Ao Peixão. E vale ressaltar que o salário dele tá top, tá bom? Ele aceitou um salário de 4.500 mais VR e vale alimentação, tá bom? E Short Friday, tá? Então, se você tá afim de ter esses benefícios como seguro de vida, seja jogador do Santos, tá bom? E escala 1 por 364 também, igual a do Roberto Carlos. Exato. E ele precisa de VA e VR pela quantidade de filhos que esse cara põe, né? Porque ele tá passando já o Fábio Júnior, entre outros que tem 300 filhos com 50 mulheres, né? O Andy, você citou o Peixão e eu queria aproveitar este momento, que é o seguinte, de mandar um abraço pro pessoal de Santos, porque muita gente escuta e assiste a gente lá da cidade de Santos. Então, obrigado, pessoal aí do litoral.
Tá? Um abraço para vocês, esperamos que vocês curtam ainda mais o Pode Isso, galera. Mas vamos lá, já falamos demais aqui na introdução. Hoje a gente quer falar sobre alta performance. A gente quer falar das pessoas que são realmente acima da média, aquelas pessoas que se destacam, aquelas pessoas que são aquelas que fazem coisas que parecem impossível. Então a gente quer falar delas, as pessoas que têm mentalidade de atleta, focadas, disciplinadas. E eu já começo logo querendo saber, Wendy, você, quem é uma grande referência no esporte para você? Ah, adivinha. Adivinha quem que vai ser? O nosso rei, né? O Rei Pelé. Exatamente. Ele é uma referência, né? Obviamente, por todos os feitos, não só no futebol, mas o que ele fez por fora, né? Pô, o cara parou uma guerra. Tem como esse cara não ser um exemplo de vida? Além de toda a disciplina que ele tinha dentro de campo, todo o foco, toda a mentalidade, o trabalho em equipe que ele sempre reforçou. Mas tem uma curiosidade sobre o Rei Pelé aqui. Talvez vocês não saibam. Mas ele começou aos 4 anos aproximadamente como goleiro de futebol. Num time lá da cidade de Bauru, se não me engano. Ele começou lá como goleiro. E aí ele virou puta de um atacante, né? Vale ressaltar, fazendo mais de 1000 gols. Mas o apelido Pelé veio por quê? Você sabe por quê, Victor? Não sei. Você sabe, Tom? Não faço ideia. Tinha um goleiro que ele era muito fã. E esse goleiro se chamava Bilé. Olha só. E aí, Filé. Bilé. Eu ia O cara fazer era muito zica. bullying com esse cara. Exato. E aí, quando ele falava segura Bilé, a galera entendia segura Pilé. E aí começaram a chamar ele de Pelé, por isso que o nome dele e o apelido, né, se tornou Pelé aí. Então, uma curiosidade top para você que está nos ouvindo. Pode isso também é cultura. Você, Tom, quem que é sua referência? Cara, é difícil porque eu gosto de dois esportes que tem duas referências que pra mim, acho que quando qualquer um perguntar, acho que já veio aqui no meu fundo, né? Então, acho que primeiro Fórmula 1 é o Senna, não tem nem como falar e a gente vai trazer aqui um pouco mais. Né? Eu acho que o Senna ele ensinou muito ele mostrou muito essa questão de, cara, o impossível para mim é possível, né? Enquanto todo mundo tinha medo de correr na chuva, era quando o Senna acelerava e ganhava, passava todo mundo sem medo, sem nada. Ele não tinha o famoso medo de perder, né? Ele só tinha o foco na vitória. E isso que faz ele da pessoa mais conhecida e falada no mundo, assim, quando a gente fala de automobilismo, né? Mesmo 30 anos depois da morte dele. Eu não tive. Eu era pequeno, então não consegui lembrar e ver corridas, mas eu revi todas depois, né? E um outro para mim, cara, que infelizmente também não joga, mas o que me deixa muito triste, que às vezes me lembra quando eu gostava de futebol e torcer pro São Paulo, e o São Paulo se tornou perdedor, então acho que tem uma sequência ali, tem uma ligação, né? Mas é o Tom Brady, que foi um dos maiores quarterbacks da liga, considerado ali que já ganhou mais quarterbacks, o que cara que já fez mais touchdowns, que já teve mais vitórias em playoffs. O cara, ele é assim, surreal quando você para e pensa e vê os jogos e o que ele fazia, né? Eu acho que o jogo mais marcante para mim é o Super Bowl de 2017, quando os Patriots estavam perdendo de 28-3 e ele conseguiu virar praticamente no último quarter do jogo, no último momento do jogo, eles conseguiram virar esse jogo e ganhar a liga. Então, assim, para mim isso é muita determinação e foco. E você, Vitão? Excelente, Tom, excelente. Eu acho que assim, são temas que eu gosto, são esportes maravilhosos aqui. Eu também, para mim, a minha maior referência de atleta tem alguns, né, mas para mim acho que de todos é o Michael Jordan. Eu acho que é uma pessoa que se diferencia não só pelos seus feitos, acho que por tudo que ele entregou, por tudo que ele batalhou, mas pela determinação. Acho que assim, o foco dele era imparável, o quanto ele se preparava, o quanto ele focava, o quanto ele treinava, né? E o quanto, se a quantidade de arremessos que ele fazia até chegar à perfeição, ou à quase perfeição, é uma coisa surreal. Então você precisa ter uma mente muito blindada para você realmente atingir o ápice da sua performance no basquete, ou na corrida, ou no futebol, como a gente colocou. Então acho que isso é muito legal. Para mim, Michael Jordan é a minha referência de atleta e mentalidade de atleta, né? E trazendo aqui já para discussão, a gente falou muito de performance, muito sobre essa mentalidade, e eu queria saber de vocês, né? Quando a gente fala de alta performance,
quais são os pilares básicos para a gente falar, essa pessoa tem alta performance naquilo que ela está fazendo? Wendy, você. Eu acho que a gente fala muito sobre resiliência, né, e disciplina. Eu acho que é super importante a gente manter a disciplina em qualquer que seja, né? Então a gente está falando aqui de esportes. Eu acho que o Tom comentou aí sobre o Ayrton Senna. Eu assisti a série dele recentemente, chorei muito, tá? Vale ressaltar. Mas eu acho que a disciplina fez com que ele chegasse aonde ele chegou. Mas também a ambição que ele teve para conquistar todos os títulos que ele conquistou. Então, acho que é super importante a gente ter essa resiliência e também a disciplina para saber onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar nessa trajetória. Eu acho que a gente comentou em algum episódio aqui sobre as etapas, né? O que a gente quer para daqui 3 meses, para daqui 4 anos, para daqui 10 anos para nossa vida. Então, acho que é muito importante a gente colocar essas metas também em como atingir esses objetivos nesses curtos, médio e longo prazos. Eu acho que é super importante ter essas divisões bem feitas na nossa vida para que a gente atinja nossos objetivos da melhor forma e se torne uma referência igual Ayrton Senna, Michael B. Jordan e até mesmo o Rei Pelé, né? E exato. E antes que a gente seja julgado, porque a gente não citou o nome de nenhuma mulher aqui, eu acho que eu não poderia deixar de começar como falando da incrível Hortência, né? Que foi uma grande jogadora de basquete no Brasil. E nada mais, nada menos que a Rebeca Andrade, né? Eu acho que o Brasil, infelizmente, ele não teve tanta visibilidade para grandes mulheres, mas hoje a gente tem como a Rebeca que ganhou 2 ouros, né, na ginástica olímpica ali no Brasil, pro Brasil ali nas Olimpíadas. E detalhe, foi nossa primeira medalha de ouro. A gente já teve outras pessoas grandes como E aí, quem é que vem? Daniela Hipólito e Daiane dos Santos. É isso. Que também foram grandes atletas, mas só a Rebeca aí conseguiu trazer essas medalhas pra gente, né? Então, eu acho que quando eu olho ali, eu acompanhei muito de perto as provas da Rebeca e tudo que eu conseguia ver ali é muito foco, muita determinação, né? E aí, obviamente, a gente vai juntar com superações, porque a gente sabe que, querendo ou não, atleta no Brasil não tem um recurso financeiro, um investimento financeiro tão grande quanto outros países. Então a Rebeca teve que ter ali muito foco, muita determinação para entregar e buscar o que ela queria. E não é porque ela chegou onde ela queria que ela desistiu ali, ganhei a primeira medalha, tá ok. Não, ela foi em busca da segunda medalha de ouro, fora as outras que ela ganhou, né? Então, assim, eu acho que nada mais do que para você ter uma alta performance e ser reconhecido como isso é quando você junta todos esses fatores que a gente está citando aqui, se conecta com o seu propósito também pessoal, porque se você não conectar aquilo com o que você quer para sua vida, você vai estar ali fazendo e você vai continuar ali dentro do mediano, que também não é ruim. A gente não está julgando aqui que todo mundo tem que ser alta performance, mas a gente está trazendo aqui pessoas que são alta performance e como você pode usar isso dentro do seu dia a dia, até mesmo dentro do seu trabalho. E o controle emocional também é muito importante, porque a gente está numa era digital onde todo mundo é especialista de tudo e ninguém é especialista de nada. Então, se você não tiver controle emocional no que você faz, as pessoas que estão competindo com você ou contra você, desculpa, você vai acabar desistindo do seu sonho que você sabe que você é bom. Então, ter o controle emocional, a gente já comentou, tenha um psicólogo também com você para acompanhar o que você precisa, é muito importante. Foi como eu disse aqui, né, no começo, todo mundo sabe de tudo e ninguém sabe de nada. Mas as pessoas sempre estão ativas para as críticas. Todo mundo sabe criticar e ninguém sabe elogiar. Nós temos muitas pessoas boas no Brasil, tipo, muitas pessoas. É absurda a quantidade de pessoas que temos. Mas a internet ela pesa tanto na cabeça de todos os atletas que aparentemente ninguém é bom em nada. E aí, se você não tem um controle emocional para saber lidar com essas críticas e saber equilibrar o que é bom, os elogios que de fato são bons, mas as críticas também que são boas para você, você vai acabar desistindo dos seus sonhos e você vai acabar se tornando um perdedor. Então tenha o controle emocional suficiente para saber lidar com todos esses pontos. E, puxando já, antecipando uma coisa que a gente ia falar, mas pro final, é também saber usar essa inteligência emocional ao seu favor, né? Por exemplo, a Simone Biles abandonou um campeonato mundial. Ela abandonou a prova e ela levantou a mão. Eu não estou bem. Eu não estou bem. E para quem não viu, tem uma série da Simone Biles onde mostra
tudo isso no Netflix. E é incrível, porque ela mostra vulnerabilidade. A gente não quer que todo mundo tenha alta performance e seja um robô. Não é sobre isso. É sobre você ter inteligência emocional e ser resiliente para o que você quer. Mas se aquilo também te faz mal, você tem que saber parar, dar um tempo e voltar, que foi o que ela fez. Ela deu um tempo e nessas últimas Olimpíadas ela esteve presente. Né? Então eu acho que isso é extremamente admirável, né, nas pessoas que têm inteligência emocional de saber reconhecer quando elas não estão bem para executar tal tarefa ou continuar treinando, que foi o caso da Simone Biles. Exato, exato, Tom. E acho que assim, vocês trouxeram pessoas muito referências aqui. Eu acho que de tantos que a gente pode citar, né? Então a gente teve tantas e tantas jogadoras do vôlei, Fabi, Sheila, Thaisa recentemente também, a Bia do judô, que fez um excelente trabalho nas últimas Olimpíadas. Malheim Maggi também já teve sucesso ali em Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos. Então acho que o Brasil ele tem essa coisa de formar grandes atletas, mesmo com investimento muito baixo, né? Trazendo um pouco para nossa realidade aqui, de quando a gente fala sobre como atingir alta performance na nossa vida, né? Então, eu sei que a gente está conversando com muitos atletas também, mas a gente está conversando com pessoas que estão no mundo corporativo. Então, muitas vezes eu quero performar na minha cadeira. Eu trabalho com finanças, eu trabalho com TI, eu trabalho com marketing, eu trabalho com planejamento logístico. Então, a gente quer também trazer alta performance para esses lugares. E trazendo esses pilares para dentro, traz um pouco do quão importante é a gente ter muita dedicação, a gente ter muita disciplina, muito preparo. A gente dificilmente vai conseguir saber fazer com excelência, excelência máxima na primeira vez. Então, geralmente a gente erra, a gente tenta de novo, a gente faz devagar, não fica perfeito, até a gente conseguir atingir aquele nível de excelência onde a gente faz muito rápido uma coisa muito perfeita. Então, acho que isso traz um pouco de como a gente tem. Se eu trazer essa mesma mentalidade para dentro daquilo que eu faço, independente do que for, você consegue melhorando a sua performance, que para você fica natural esse tipo de ação, tá? Então, é por isso que a gente sempre vai bater na tecla. Todos esses atletas que a gente citou aqui possuem uma coisa em comum: paixão pelo que eles fazem. E isso faz com que torne o processo ainda mais fácil. Por quê? Eles abrem mão de muita coisa. Eu abro mão de uma dieta onde eu posso comer aquilo que eu quero. Eu abro mão de tempo de qualidade com a minha família. Eu abro mão de sair porque eu preciso dormir. Então, para a gente conseguir ser excelente naquilo que a gente faz, muitas vezes a gente também vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, a gente vai ter que ter um tempo maior para estudar. A gente vai ter que ter um tempo maior para se dedicar em alguma coisa que a gente ainda não sabe. Quando isso se torna uma paixão sua, isso vai entrar dentro da sua rotina. Então você vai conseguir envolver sua família no mesmo processo, seus amigos no mesmo processo. Aquilo não é um peso. Poxa, hoje eu tenho que ir à academia. Não, eu treino porque eu gosto. Isso se torna uma rotina, isso fica tranquilo. Você fala, não, não, faz parte, tá tudo bem. E eventualmente tem pessoas que têm uma mentalidade tão blindada, quando a gente pega o pessoal do hype do bodybuilding agora, por exemplo, os caras vão em restaurante e falam, eu quero arroz, batata doce e filé de frango. Pô, mas tem uma picanha boa aqui. Não, eu não quero, me tá tranquilo. Foco, blindagem. Então acho que se a gente tiver, não tô dizendo que todo mundo precisa ser extremo nesse nível, mas acho que essa disciplina de colocar aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta de fazer, dentro do seu conceito de performance, daquilo que você se propõe a fazer, você tende a ser excelente naquilo que você está fazendo. Vocês concordam comigo, gente? Eu concordo, e um exemplo do que você está falando é a nossa querida Graciane Barbosa, que está no BBB ali, regrada, seguindo uma dieta, mantendo o treino como prioridade para ela, por mais que ela não tenha os seus suplementos, ela não consegue comer seus 40 ovos do dia, mas ela tá ali, ela tá preparada, ela come a comida que tem na xepa, ela come a comida que tem no VIP, sem frescura, mas ela não tá chutando o pau da barraca quando tem festa e enchendo a alma dela de álcool. Não, porque ali são 17 anos de treino. Ela leva 17 anos para chegar naquele corpo. Então é muita mentalidade blindada. E se a gente não tem foco no que a gente quer, não adianta. Você pode falar, poxa, minha meta desse ano é que eu vou treinar mais. Beleza. Só que você tá treinando por quê? Você tá treinando porque você quer ter um corpo bonito, você tá treinando porque você quer ter isso de meta, você tá treinando porque você tá acima do seu peso, porque você quer, entendeu? A gente tem que muito atrelar o porquê que a gente tá fazendo aquilo.
eu vou pra academia pra poder não matar ninguém, porque senão eu viraria um assassino de aluguel, talvez, mas eu não posso porque eu não quero ir pra prisão. Então eu vou pra academia porque eu já cuido da minha saúde mental, cuido do meu corpo e mantenho aquilo focado. Porque senão eu vou abandonar. Não adianta nada você também falar, eu vou treinar 3 vezes na semana, você treina 3 vezes numa semana e na outra semana você fica 20 dias sem treinar. Então eu acho que é muito sobre isso, de como a gente transforma essa performance e como a gente pode se inspirar, né, em pessoas. Poxa, o Ayrton Senna tinha muito dinheiro, ok, mas o que você pode aprender ali da superação que ele vivenciou? O que você pode aprender com a Simone Biles ou qualquer outra pessoa que a gente citou, ou até mesmo uma pessoa que você conhece que é um atleta e que está aí batalhando para chegar numas Olimpíadas? O que você pode aprender com essa pessoa? Porque é isso. O foco é o que vai te levar onde você quer e com certeza é o foco que vai conseguir alavancar a sua performance, tornando sua performance cada vez mais alta. Não é isso, Andy? Perfeito, entra muito na nossa crença potencial, né? Muitas das vezes a gente quer fazer alguma coisa e nós mesmos não nos acreditamos que nós somos capazes de fazer aquilo. Então você tem que ter realmente essa crença de, cara, eu consigo, eu posso, eu vou, e você de fato se motivar. Muitas das vezes a gente procura motivação em outras pessoas, a gente aguarda frases motivacionais de outras pessoas, a gente espera um elogio de alguém, e eu acho que esse é um movimento falho de você confiar que uma outra pessoa precisa elogiar que seu corpo tá bonito, que seu braço tá grandão. Eu acho que é uma falha que nós humanos temos de aguardar elogios para continuar fazendo algo. Você precisa se elogiar, você precisa se focar naquilo que você de fato quer fazer. A partir do momento que você constrói o seu objetivo e você se blinda e você se elogia a falar eu consigo, eu posso, você cresce. Então é um caminho realmente de um Anderson derrotado, um Anderson que não consegue, para um Anderson vitorioso, o cara mais pica do universo e o cara que vai ser exemplo para todo mundo. Exato, Andy. E eu acho que, assim, importante a gente começar a trazer também de... A gente falou muito sobre superação. Acho que superação, anotem na mente de vocês, no coração de vocês. Eu ia falar, o Andy faz aqueles efeitos, assim, do tipo, as palavras surgindo, mas certeza que ele vai zoar e não vai fazer nada. Então, superação é você ultrapassar limites em condições adversas. Superação é você ultrapassar limites em condições adversas. Então, acho que assim, se você tiver isso muito claro, isso vale em qualquer coisa. Se você for jogar num campo molhado, com calor, com frio, num time bom, num time não tão bom, se você estiver no seu trabalho fazendo uma planilha, superação é você ultrapassar limites em condições adversas. Tudo que você aprende diferente, todo problema que você resolve na sua vida pessoal, na sua vida profissional, não deixa de ser uma superação. Então, muitas vezes a gente pensa que, poxa, como é que eu vou ter uma história de superação aqui se eu nasci numa condição em que eu não tenho tanta dificuldade assim na minha vida pessoal? Cara, se você venceu a preguiça num dia, se eu tava com preguiça, mas eu acordei e fui treinar, você já superou o seu limite, então você já venceu uma condição adversa de você mesmo. Então, eu acho que isso também é um pouco de mentalidade de alta performance, tá, gente? Então, tenham isso muito claro. Eh, e eu queria saber de vocês também, se vocês se recordam de algum momento em que vocês podem falar assim: aqui eu assino que eu tive uma excelente performance. E eu vou inverter a ordem, vou começar com o Tom. Olha, e a gente tá falando aqui de profissional ou pode ser pessoal também? O que você quiser. Vamos lá. Eu acho que eu vou aproveitar o gancho de falar sobre esportes, porque o esporte ele se conecta muito na minha vida desde que eu me conheço como gente, assim. Desde pequeno comecei, já fazia karatê, sempre fiz natação, e eu acho que era muito cansativo manter uma rotina de treinos diários, porque eu cheguei um tempo a competir, muitas vezes eu quis desistir, mas eu entendi o porquê que eu tava ali, né? Eu acho que eu botei o foco que eu botei na minha carreira, da mesma forma que cresci no interior de São Paulo, eu sempre falei, vou sair daqui para buscar um crescimento na minha carreira, e esse sempre foi meu foco, né? Da mesma forma que eu sempre busquei ser o melhor do que eu era na natação, né? Então, meu nado
bom era o borboleta. Então, poxa, hoje eu não consigo nadar mais tão bem como naquela época, mas uma das minhas metas esse ano é voltar a pôr a natação na minha vida, porque eu sei o foco que eu coloquei na natação, e aquele foco que eu coloquei na natação foi o mesmo foco que eu coloquei para crescer na minha carreira, para crescer e chegar onde eu estou hoje. Por exemplo, morando perto de São Paulo, tendo uma carreira já bem diferenciada do que eu teria se eu tivesse no interior de São Paulo, morando na casa dos meus pais ainda. Então eu acho que o esporte ele me ensinou muito com as adversidades, que nem sempre a gente vai ser o vencedor, algumas vezes a gente vai perder, e que nem sempre esse gosto ele é bom. Eu odiava e sempre odiei perder. Então, quem me conhece sabe o quão competitivo eu sou em qualquer coisa que eu tento fazer, justamente por isso, mas me ensinou muito a ser resiliente, mesmo quando eu tinha uma lesão, mesmo quando eu estava cagado, cansado, eu ia para a piscina gelada. Podia estar chovendo, mas eu tinha que treinar. Então, eu acho que quando eu entendi isso no esporte, eu entendi isso na minha vida adulta também. E hoje aplico muito o que o esporte me traz, justamente para pôr na minha prática de vida pessoal, para continuar crescendo e tendo a minha performance ali. Quem sabe um dia uma performance no mundo do RH a nível de um Ayrton Senna, quem sabe, né? A gente não custa sonhar, não é, Wendy? É isso mesmo, eu conto um pouquinho da minha, na verdade. Quando eu era moleque, eu sempre gostei muito de futebol. Acho que todo mundo cresce, querendo ou não, em algum momento ali, querendo ser jogador de futebol. Então, esse foi uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer. Só que eu tinha um pequeno problema, eu era muito pequeno. E ninguém tocava a bola pra mim. E aí chegou um certo momento, obviamente, pela falta de maturidade, então eu era bem criança. Então eu falei, pô, eu não quero mais jogar bola porque ninguém toca a bola pra mim. Show de bola. O que eu decidi fazer? Eu fui lutar judô porque eu achei que seria um esporte massa, show de bola. Eu assistia pela televisão ali nas Olimpíadas que tinha, então falei, vou começar a fazer judô. Só que quando eu comecei a fazer judô de fato, eu notei que eu estava batendo nas pessoas. E, tipo, não era bater da agressão de fato, mas sim é parte do esporte. E aí, na minha cabeça, poxa, eu não queria agredir as pessoas, eu não queria bater, então eu desisti de fazer judô. Foi aí que eu me encontrei onde? No teatro. Só que aconteceu uma coisa muito louca na minha vida. Eu comecei a fazer teatro com 6 para 7 anos. E aconteceu um momento ali na minha vida, quando eu tinha 9 anos aproximadamente, que eu fiz uma apresentação e eu fui reconhecido nessa apresentação, tanto que eu dei até entrevista para o jornal da região, e eu não sabia o quão complexo isso era e o quão gigantesco isso foi para minha vida naquela época, porque eu realmente não tinha noção. Mas eu fiz uma apresentação que era um monólogo, né? E aí todas as pessoas começaram a rir do monólogo. Só que na minha cabeça não tinha nada de engraçado, então as pessoas que estavam no teatro estavam rindo de mim. E aí nesse dia eu chorei muito pós a apresentação, então eu ainda tive a maturidade, por mais que criança, eu ainda tive a maturidade de terminar todo o espetáculo ali. Mas depois no camarim eu fiquei muito mal e aí eu tive que conversar com a minha mãe para ela explicar que tipo as pessoas estavam rindo do que eu estava apresentando e não de mim que estava lá no palco naquele momento. E eu acho que foi um momento de superação muito grande porque poxa, eu fiz 7 anos de teatro e eu me superei tanto que eu ganhei altos prêmios aqui na região de Campo Limpo, né? Eu participei de espetáculos Eu onde eu me quero vídeo, apresentava tem na gravação escola. disso aí? Acho bem difícil, viu? Mas eu posso procurar. Por Posso favor. procurar. Mas acabei ganhando alguns prêmios ali como melhor ator, então foi muito louco na minha vida, assim, e eu acho que esse momento foi um momento de superação, porque, de fato, eu vi as pessoas rindo de mim em cima do palco e eu não sabia que as pessoas estavam rindo comigo. Só que para mim não era engraçado. Mas eu superei aquele momento e decidi manter fazendo teatro por mais que as pessoas estavam rindo de mim. E não é à toa que eu fiz 7 anos, me desenvolvi muito nesses 7 anos e hoje é algo que eu respeito muito, que é essa parte da cultura e acabei movimentando toda a minha vida para a parte da cultura. Saí um pouco do esporte e vim só para a cultura, então comecei a fazer aula de música, comecei a fazer aula de dança e isso foi uma superação muito grande na minha vida que pode ficar para um outro momento também, mas eu acho que é muito importante a gente ter essa mentalidade e conversar com as pessoas certas no momento certo. Eu tive um medo e acabei superando esse medo porque me explicaram o que de fato estava acontecendo. Isso fez com que eu continuasse aquele sonho, aquele objetivo que eu tinha na época e pudesse me desenvolver mais naquilo. E você, Vitor? Você tem alguma história aí para nos contar sobre? Eu vou fugir um pouquinho do padrão, acho que eu vou trazer uma história profissional, que na verdade ela se mistura muito com a minha vida pessoal, né? Então eu vou dizer que o ano de 2023
foi um ano bem desafiador em todos os aspectos. Acho que por conta de todo o desafio que eu assumi do lado profissional e o desafio de ser pai, né? Então foi o ano em que nasce a Lena e muita coisa aconteceu, né? Então muita coisa mudou, muita coisa aumentou dentro do trabalho, e quando a gente olha em tudo que precisava ser feito, e foi, né? Acho que foi entregue, né? Então de tudo eu consegui acompanhar toda a gestação, o nascimento da minha filha, de ter acompanhado todo um projeto que foi muito desafiador. Eu e o Tom perdemos alguns cabelos ao longo do ano de 2023, mas no final do ano, quando a gente entendeu que, cara, deu tudo certo, as coisas aconteceram, e as pessoas olharam de alguma forma e falaram: obrigado pela condução, obrigado pela tua liderança. Acho que eu me cobrei muito, 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 muito para que as coisas acontecessem. Inclusive, e isso custou saúde, né, em alguns momentos, mas acho que ver que funcionou, que deu certo, e que de alguma forma eu pude impactar positivamente um negócio, uma empresa, e não deixar de ser pai, acho que para mim foi uma coisa muito importante. Foi o ano em que eu falei, cara, performei, né? Acho que eu pude ver que eu estava no caminho certo, com a cabeça no lugar certo, com as pessoas certas do meu lado também. Então acho que isso foi uma história que eu guardo com muito carinho, anseio por mais anos como esse, né? Então, e o legal é que, assim, eu tinha muito forte o ano de 2017 foi um ano importante na minha carreira também, que eu acho que eu entreguei muita coisa legal. 2019 eu também entreguei uma coisa muito legal. E a gente sempre acha, poxa, foi o melhor ano da minha carreira. E vão nascendo outros anos, né? Então, 2023 aconteceu, acho que 2024 também foi um ano bizarro, assim, mas não tão marcante quanto 23, mas também foi um ano super desafiador. Eu acho que no fim do dia, assim como um jogador de elite, quando a gente se torna um profissional de elite também, de alta performance, a expectativa sempre é alta, né? Então, no momento em que, assim, eu fiz um ótimo jogo, o próximo as pessoas querem que você continue jogando tão bem ou melhor, né? Então, acho que essa expectativa, essa cobrança, ela vai continuar aumentando. E travou para mim? Ou foi o Andy? Só o Andy. Ah, tá, voltou. Não, eu tô travado, peraí. E é isso, e a expectativa fica cada vez mais alta. Então, por isso que é tão importante a gente continuar se capacitando, se preparando, tendo momentos de pausa. Então, assim, lembra que a gente falou, quando você vem num ritmo insano de alta performance em um só pilar da sua vida, não é sustentável, né? Então, como eu falei, performei, entreguei, muita coisa aconteceu, mas eu me entreguei, né? Minha saúde foi prejudicada. Então, acho que aí a gente precisa voltar e correr atrás. Então, pensem muito nisso, né? E para a gente partir aqui para um ambiente mais de ação, né? A gente falou de referências, falou de mentalidade, falou de pilares, contamos histórias nossas aqui de alta performance. Eu queria ouvir de vocês dicas beleza, pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, elas também querem ser profissionais excelentes, de elite, de alta performance, serem as melhores que elas puderem ser nas funções, nos projetos, nas vidas delas. Wendy, uma dica para essa galera decolar. Calma, calma, pera lá. Para tudo aí! Eu acho que esse conteúdo aqui tá muito top, Vitor, que eu acho que ele merece uma parte 2. A gente Olha, citou pontos importantíssimos aqui. Você concorda? eu acho uma boa, hein? Eu acho uma boa, até para não virar flow, né? Desculpa, Igão, se você tá nos ouvindo aí, Igor 3K, porque, sabe, 2 horas não dá, né? Que perigo! Que loucuragem! Você acha, Tom? A gente ainda não é tão famoso assim pra gravar 2 horas e ter alguém ouvindo a gente durante 2 horas, né? Então, assim, até pra deixar um gostinho de quero mais pra você que tá ouvindo. Não xinga a gente, não odeia a gente, mas volta pro próximo episódio, é porque a gente gosta de falar demais, entendeu? Ainda mais quando a gente fala de esportes, essas coisas. Então, por favor, volta aqui pra ouvir. A gente vai falar mais, a gente vai citar mais pessoas e a gente vai citar principalmente a determinação da Bia, nossa judoca, nossa maravilhosa judoca, que tem muita determinação, muito foco, não é mesmo? Então, fica aí. Exatamente. Então, como teremos uma parte 2, acho super importante você comentar aqui. Deixa nos comentários aqui do YouTube, no corte do Instagram que nós colocaremos e também no TikTok.
quero que você comente quem é a pessoa que te inspira, quem é o atleta que você fala, cara, esse daqui é foda. Entendeu? Eu quero que você comente aqui para que a gente possa colocar no próximo episódio quem é essa pessoa, tá bom? Então, eu, Wenderson, agradeço a sua presença nesse episódio. Espero que você tenha gostado. E, novamente, não se esqueça que teremos um próximo episódio para continuar esse assunto, tá certo? Muito obrigado por ter nos ouvido aqui. Vitor, é contigo. Gostaria de agradecer também por mais um episódio aqui do Pode Isso, galera. Obrigado, Andy. Obrigado, Tom. Obrigado você que nos acompanha, que segue fortalecendo aqui o Pode Isso, galera. Fiquem ligados. Próximo episódio tem mais. A gente vai falar muito sobre alta performance e a gente vem com dica prática. A gente vem aqui, ó, passo a passo. Faz isso, 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 isso. Eu tenho certeza que você vai deixar de ser uma pessoa para ser uma super pessoa. Quem pegou, pegou a referência. E é isso aí, galera. Tom, quer se despedir? Muito obrigado para você que ouviu a gente, ficou aqui ouvindo a gente falar de um monte de atleta que você não faz ideia de quem é. Se você não sabe, já pesquisa, são pessoas incríveis. E se você tem ideia de mais alguma pessoa, algum atleta que você quer ouvir, já coloca nos comentários que a gente vai trazer já no próximo episódio, na continuação desse episódio maravilhoso. Até porque eu poderia falar um episódio inteiro só de esporte, principalmente de Fórmula 1. Sim, eu gosto de ver homens ricos, brancos, héteros correndo. É muito legal. E por sinal, vamos ter um brasileiro correndo na temporada deste ano. Então, se você que gosta de esportes, não perca, tá bom? A Fórmula 1 desse ano vai ser sensacional. Mas não vai ser cancelado não, né? Não. 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 Tá bom, beleza.